leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de falar sobre os meus 10 contos favoritos de Haruki Murakami. Pois é, gente, eu tenho o projeto Murakamando, onde eu leio todas as ficções escritas por Haruki Murakami, e eu parei pra pensar, e eu ainda não terminei de ler todas as ficções dele, mas eu já li todas as coletâneas que ele escreveu. Então eu pensei, por que não fazer aqui um top 10 contos de Haruki Murakami que realmente me pegaram, me impressionaram e que eu sou apaixonada. Já vou falar que eu não vou entrar em tantos detalhes assim sobre cada conto, e aqui no box de descrição eu vou deixar os links de cada uma das resenhas que eu fiz em vídeo pra vocês sobre cada uma das coletâneas que eu for citando aqui, e lá eu entrei em mais detalhes sobre todos os contos. Então, vamos lá! Vou começar falando de Drive My Car. Drive My Car, inclusive, virou adaptação aí, que chegou a ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro. E Drive My Car está no livro Homens Sem Mulheres, que é um livro que vai contar pra gente histórias de homens que foram perdendo mulheres ao longo do tempo. E, gente, aqui a gente vai ter basicamente a história de um homem que já está numa certa idade, ele tem um problema de visão e ele não pode mais dirigir, que é algo que ele amava. E aí, então, vai contratar uma motorista pra ele. E, de repente, ele vai se abrindo com ela e vai contando sobre a esposa dele, que já faleceu, e como ela tinha um caso com um ator com o qual ela contracenava, e ele acabou descobrindo, só que eles tinham uma vida incrível, eles eram melhores amigos, eles eram apaixonados um pelo outro, então ele não sabia como lidar com isso, mas ao mesmo tempo ele não queria confrontá-la, porque ele achava que isso podia arruinar o relacionamento deles. E de repente ela acaba tendo uma doença, ela morre, e é então que ele decide encontrar o amante dela pra tentar entender, né, por que ela se apaixonou por esse cara. Gente, é um conto muito bonito, muito sensível, que vai falar sobre o amor, que vai falar sobre as coisas boas e ruins de um relacionamento, e também, além de tudo, vai nos mostrar que esse personagem, que também vive o teatro, tendo que colocar essa máscara no seu dia a dia, e agora finalmente se despindo dela. Gente, é uma história magnífica, é incrível, não é à toa que foi adaptada, porque realmente é uma história que é simples, mas muito bonita. Outro conto que eu adoro é Birthday Girl. Birthday Girl está no livro Blind Willow Sleeping Woman, que infelizmente ainda não foi traduzida para o Brasil, mas esse é um conto que eu gosto bastante. Ele é um conto que ele vai falar ali sobre uma moça que trabalha num restaurante e que acima do restaurante mora o dono desse restaurante, que ninguém nunca viu, a não ser um homem ali que é o gerente, que toda noite vai e leva aí alguma coisa para esse homem comer. E aí um dia ele fica doente e é essa moça aqui, essa garçonete, que vai ter que ir e levar o jantar dele. Só que é aniversário dela. E aí ela finalmente conhece o dono desse restaurante, eles começam a conversar, ele descobre que é aniversário dela e ele pergunta o que ela mais quer na vida. Gente, esse é um conto que vai falar muito sobre desejos, sobre as nossas expectativas, sobre a gente ver o extraordinário no meio do ordinário, e também vai ter aí um quesinho de realismo mágico, né, que é aquela parada do Haruki Murakami, pela qual ele é mais conhecido, e que aqui a gente vai ter uma coisa meio de um gênio cedendo um desejo, talvez. Sério, é maravilhoso Birthday Girl. Também no livro Blind Willow Sleeping Woman, eu não poderia deixar de falar de Crabs. Gente, aqui a gente vai ter um casal que tá viajando e de repente eles acabam encontrando ali um restaurante perto de onde eles estão ficando, que é assim um restaurante muito barato e que serve o melhor caranguejo que eles já comeram na vida. E aí eles ficam apaixonados e todo dia eles voltam ali para comer mais caranguejo. Só que um belo dia eles estão dormindo, o rapaz acorda passando muito mal. E ele vai e começa a vomitar, vomitar, vomitar. E ele vomita uma coisa assim muito nojenta. Muito nojenta. E ele fica encarando aquilo e isso começa a fazer com que ele pense que essa mesma coisa que ele tirou de dentro dele está dentro dela. E ele entra numa espiral de pensamentos sobre todo o relacionamento deles. É um conto extremamente nojento. Eu acho que é a coisa mais nojenta que eu já li, e olha que eu adoro ler terror, body horror, gore, tudo mais, eu não ligo. Mas aqui
você tá lidando com uma coisa muito mais complexa. Por quê? Porque isso que tá vindo na forma de algo físico, na verdade, é um reflexo do nosso interior. Então, eu amo essa história. Eu acho que ela me marcou muito, não só por ser algo extremamente nojento, mas exatamente por ter toda uma questão de desenvolvimento do pensamento desse homem a respeito das coisas boas, das coisas ruins, das partes positivas, das partes negativas do relacionamento que ele tá vivendo. Então, eu acho assim que pra mim ele é um conto que é extremamente marcante, que ficou comigo e que até hoje eu penso sobre. Depois eu preciso falar de The Silence. The Silence, o silêncio, está na coletânea O Elefante Desaparece, e eu acho que o que me conquistou nessa história foi exatamente ela ser uma história muito simples, mas que impacta. Porque aqui a gente vai ter um rapaz que tá treinando para ser um boxeador com o seu mentor, basicamente, né? Um senhor ali que tá ensinando tudo para ele. E um belo dia eles sentam para conversar, e esse rapaz pergunta para ele se alguma vez ele já bateu em alguém fora do ringue. E é então que a gente vai ter toda uma reflexão em que esse senhor vai lembrar de quando ele era pequeno e como ele sofria, assim, um bullying terrível na escola. E, gente, é um conto extremamente incrível. Por quê? Porque ele vai falar sobre a questão do bullying de uma forma muito real, sabe? Vai mostrar as feridas que isso deixou nesse homem, como até hoje isso é uma questão para ele. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver ali o que o bullying significa e como o bullying fala muito mais sobre as pessoas que estão fazendo bullying do que a pessoa que está sofrendo bullying. É uma história magnânima pra mim, sabe? Eu que já sofri bullying, que já vivi muito disso, eu me vi muito nessa história dele. Eu acho que é uma história que é escrita de forma muito simples, como geralmente são os contos do Murakami, as narrativas dele no geral, mas eu posso dizer que aqui a simplicidade reflete perfeitamente a vida real. Então eu sou completamente apaixonada por The Silence. Também preciso falar de With the Beatles, que está na coletânea Primeira Pessoa do Singular. Em Primeira Pessoa do Singular, todas as histórias são contadas em primeira pessoa, né? Por isso, o título. E aqui, nesse conto específico, a gente vai ter um homem, já numa certa idade, lembrando das coisas que ele foi deixando para trás ao longo dos anos. Seja um desejo, seja uma imagem, seja um pensamento, seja um sonho, coisas que foram ficando ao longo do caminho. E aí, ele vai refletir sobre uma namorada que ele tinha, e que um dia ele foi buscar ela em casa, só que ela tinha saído com os pais. Na casa tava só o irmão dela. E aí o irmão convida ele pra entrar, ele entra, eles começam a conversar. Ele vai descobrir que esse irmão tem uma condição muito específica. E não só isso, esse irmão vai pedir que esse rapaz que trouxe um livro com ele, leia a parte desse livro pra ele. E gente, isso vai voltar lá no futuro de uma maneira magnífica, sabe? O payoff, a recompensa que você vai ter quando isso volta e isso te atinge ainda mais, e você vai entender o que essa história tem a ver com a história deles, e com essa garota, e com o irmão, e com tudo. Sério, é um conto muito bonito, muito sensível, que vai realmente naquela raiz das coisas que todos nós vamos deixando ao longo do caminho, sabe? E como a gente não pode recuperar isso. Por quê? Porque a vida acontece. Então, mais uma vez, é uma história que vai falar muito do cotidiano, mas de uma maneira muito sincera, muito bonita, e que particularmente me atingiu com tudo. Então, logicamente, eu tinha que falar de With the Beatles. Não posso deixar de mencionar, gente, Sansa Apaixonado. Sansa Apaixonado está no livro Homens Sem Mulheres também. E, gente, se você não sabe sobre o que é essa história, eu vou explicar um pouquinho. Existe ali a metamorfose do Franz Kafka, em que um belo dia o Gregor Samsa acorda metamorfoseado num inseto gigante. E aí a gente vai ver ele tentando lidar com isso, e conforme isso vai se desenvolvendo, a família também tendo que lidar com ele e como cada uma das pessoas vai reagir. O Murakami, ele gosta muito do Kafka, das narrativas, ele se inspira muito, porque o Kafka, ele gostava de colocar uma questão absurda ali para falar sobre a sociedade. Então, aqui a gente vai ter isso, mas de uma forma reversa. Um belo dia o Sansa acorda e ele não é mais um inseto. E aí a gente vai ver alguém que era um inseto tendo que se adaptar à vida de um ser humano. E no meio de tudo isso, de tentar aprender a andar, de tentar colocar roupa, de tentar saber como comer, ele vai acabar se apaixonando. É uma história que tem os seus problemas ali, não vou negar, mas esse conceito todo me pega muito, sabe? Eu acho que é muito bem feito. A gente vai ver
também ali questões da época e o que está acontecendo no mundo, e a gente vai ver como o ser humano talvez é muito mais complexo do que você um belo dia acordar transformado num bicho. O ser humano, ele tem sentimentos muito complexos, a nossa cabeça é muito complexa, e a gente vê isso perfeitamente aqui no Sans Apaixonado. Então, assim, gente, sério, pra quem gosta de Kafka, só vai e leia esse conto incrível. Também preciso falar aqui de Honey Pie. Honey Pie é um conto que está na coletânea After the Quake, que também, se eu não me engano, não chegou ao Brasil, porque aqui a gente vai ter histórias de personagens que, de alguma forma, foram afetados pelo terremoto Kobe no Japão. E nessa história específica, que se eu não me engano é a última do livro, a gente tem ali um homem que ele tinha um melhor amigo na época da faculdade. E aí, ele acaba vendo uma moça e é meio que um amor à primeira vista. Só que o melhor amigo dele começa a namorar essa moça. E tudo bem, sabe? Ele acaba virando amigo dela também, sabe? Acaba tendo ali uma conexão com esse novo casal. Esse casal acaba, de fato, se casando, tendo uma filha. E, por exemplo, né, o nosso protagonista, ele acaba virando até mesmo o padrinho dessa garotinha. Só que um belo dia, esse melhor amigo acaba se separando dessa moça. E então a gente vai ter o nosso protagonista ali, né, prestando o seu apoio, estando ali sempre com ela pro que precisar, né? Porque ele também se torna melhor amigo dela. Só que ele também vai estar ali o tempo inteiro para essa garotinha. E todas as noites ele vai contar histórias para ela. E uma das histórias que ele conta para ela dormir é a desse urso que, ao invés de aterrorizar as pessoas, sabe, que ele come mel, não, ele pega o mel e ele faz assim tortas magníficas que acabam virando um sucesso, e aí ele até abre um negócio. E aí você fala assim, tá, que história mais boba. Mas, gente, na história desse urso, ele vai colocando os seus próprios sentimentos. E através dessa forma, né, da oralidade, que ele vai começar a entender o que ele está sentindo. O que ele está sentindo a respeito dessa mulher, o que ele sente a respeito dessa garotinha, qual é o papel dele no meio disso tudo. Será que é o momento, né, de mostrar o amor que ele tem por ela? Aí a gente vai saber só lendo. É uma história que eu acho ela extremamente romântica, extremamente bonitinha, fofa, sabe? Aquela história que aquece o coração. É aquele tipo de história que faz a gente olhar pro mundo e ver que tem jeito, sabe? Sei lá, olhar de uma forma mais bonita, de uma forma mais sincera, de uma forma mais simples e ver que as pessoas são boas, os relacionamentos podem funcionar, sabe? Existe uma certa magia dentro daquilo que é a normalidade. Eu gostei muito, muito desse conto. Eu acho que ele fecha perfeitamente bem essa coletânea e, sinceramente, gente, um dos contos mais fofos que o Murakami já escreveu. E por falar em romance, gente, eu precisava falar de On Thing, The 100% Perfect Girl, One Beautiful April Morning. E aqui a gente tem também uma história muito simples que está na coletânea O Elefante Desaparece, onde um belo dia um rapaz está andando na rua, ele acaba cruzando ali com uma moça e de repente ele se apaixona perdidamente por ela. E aí ele fica pensando em como ele vai chegar e ele vai conversar com ela, e ele vai mostrar suas intenções, e ele vai elogiá-la, e ele vai ali ter uma conversa muito profunda e como aquilo pode virar algo muito maior e que eles podem se apaixonar e casar e ter um futuro. Mas ele não vai fazer nada disso. Por quê? Porque a vida é assim, sabe? Porque o momento passa e a vida acontece. É uma história muito simples, muito rápida, mas que particularmente ela também me impressiona por ser tão real, por ser aquelas coisas que a gente vive no dia a dia, as coisas que vão ficando, que a gente deixa passar e que a vida vai acontecendo e depois que passar, passou, sabe? Você só segue em frente. Então eu acho muito bonita, eu acho que é uma história que vai dentro daquela coisa que todos nós temos, sabe? Todos nós pensamos em oportunidades que a gente perdeu na vida, seja em qualquer campo, qualquer aspecto da nossa vida. Então, eu gosto muito, muito, muito desse conto e eu acho que todo mundo tinha que ler. Também tenho que falar do maravilhoso Chance Traveler. Chance Traveler está no livro Blind Willow Sleeping Woman, que é a minha coletânea favorita do Murakami. E, gente, essa história em específico é, sim, de fato, uma das minhas favoritas que o Murakami já escreveu. Por quê? Porque é uma história autobiográfica. Aqui ele vai contar uma história na qual ele está inserido para já nos dar ali todo um background. Por quê? Porque essa é uma história onde a gente vai falar sobre coincidências, ou será que coincidências existem? Porque aqui já começa com o Murakami
nos contando de uma vez que ele teve a oportunidade de ver um dos seus músicos favoritos da vida. E conforme ele estava assistindo esse concerto, ele não estava curtindo. E aí ele estava pensando, nossa, será que é só isso? Será que essa vai ser minha experiência? Que eu vou lembrar disso como sendo uma coisa meio meh? E de repente ele começa ali a pensar, sabe, em 3 músicas que ele gostaria muito que esse homem tocasse e que ele sabe que não aconteceria porque não faz parte do set list dele. E de repente esse cara vai e toca essas músicas. E ele fica impressionado com essa coincidência. E aí a gente vai ter também ele conversando aqui com um amigo. E o amigo vai falar sobre uma grande coincidência que aconteceu na vida dele, envolvendo uma mulher que ele gostava e algo relacionado ali com a sua irmã. Gente, é uma história que eu particularmente, assim, até hoje penso muito sobre ela. Porque de fato, ela vai nos fazer pensar sobre as coincidências que aconteceram na nossa vida e também aquelas coincidências que você fala assim, cara, mas foi perfeito demais para ser uma coincidência? Como assim? E isso a gente vê aqui perfeitamente refletido nessa história. Eu gosto desse tom mais autobiográfico do Murakami e também gosto como o realismo mágico que tem aqui, ele é um realismo mágico da nossa vida. Ele é um realismo mágico daquela coisa do estranho, do absurdo, do que realmente aconteceu. Como tudo isso chegou ao ponto que chegou. Mas é uma história que mexeu muito comigo. Então, assim, para mim, é uma das melhores histórias que o Murakami já escreveu, que sinceramente, gente, eu acho que nunca chegou no Brasil, mas precisava chegar, porque, por favor, gente, esse conto é simplesmente sensacional. E antes de eu falar o último, tá? Porque eu não fui fazendo aqui uma lista de, o menos favorito pro mais favorito, não. Eu fui aqui, né, trazendo pra vocês os 10 contos, porque eu não conseguia fazer uma lista em si, já que todos eles são muito bons, mas eu tenho um número 1. Isso eu tenho, um favorito. Então, antes de falar sobre ele, gente, por favor, já curta esse vídeo, tá? Porque isso ajuda muito o canal. E também aproveita e manda pras outras pessoas, né, pra espalhar aqui a palavra desse canal incrível que é o Livro em Livros, tá? Muito obrigada. Já agradeço. E vamos agora falar sobre o melhor conto que o Murakami já escreveu, na minha humilde opinião. E o melhor conto que ele escreveu, gente, foi o conto que fez com que eu me apaixonasse por Murakami, que eu quisesse ler tudo dele, que é Sono. Gente, Sono, a gente tem, sim, em português, uma edição física só dele, mas ele também faz parte da coletânea O Elefante Desaparece. E aqui a gente tem quase uma novela, que foi, de fato, minha primeira experiência com Murakami. Eu resolvi que eu queria ler Murakami, mas quando eu não conheço o autor, eu gosto de ir ali para um conto, para uma coisa mais rápida, para ver se eu curto, né, a narrativa dele, como ele escreve. E aqui, gente, quando eu terminei essa história, eu falei assim, não, eu tenho que ler tudo que esse homem já escreveu. Por quê? Porque em Sono, a gente vai conhecer a história de uma protagonista que ela acaba tendo uma insônia. É uma insônia que não deixa ela cansada. Então, faz mais de 2 semanas que ela não dorme, mas ela tá se sentindo, assim, de boa, sabe? Muito pelo contrário, ela se sente mais energizada. Nesses momentos que ela não consegue dormir, ela começa a ver uma oportunidade para fazer coisas que ela foi deixando de fazer com o tempo, que ela gostava, mas aí as responsabilidades meio que impediam ela de fazer isso, sabe? Porque ela era casada, ela tinha um filho, ela tinha, né, seu trabalho e tudo mais, mas nesses momentos em que tá todo mundo dormindo e ela pode descansar e ela não consegue dormir, ela faz coisas como, por exemplo, voltar a ler. E é nesses momentos que ela vai começar a pensar sobre a sua vida, sobre as coisas que ela gostava de fazer e que ela foi abrindo mão ao longo da vida. E, gente, é uma história que ela vai colocar o dedo na ferida. Ela vai entrar ali em pensamentos que você fala assim, nossa, a mulher tá sendo egoísta, ela não deveria pensar isso, meu Deus, que horror. Mas dentro de todos nós temos esses pensamentos mais macabros que a gente pensa, não, isso tem que ficar guardado, eu não posso nem me permitir pensar nisso, que pode acabar sendo julgado por outras pessoas. Então a gente vai ver isso aqui se desenvolvendo e também coisas meio estranhas começando a acontecer, tendo ali um quesinho de realismo mágico e o final ele vem de uma forma abrupta, mas não necessariamente. Acontece ali uma coisa muito estranha e você termina a história meio, o que foi que eu li? E é o tipo de coisa que eu gosto, né, gente? Terminar um livro pensando, o que foi que eu li? Agora eu preciso pensar, digerir e tentar entender tudo o que aconteceu. E, gente, eu lembro que nessa minha primeira experiência, eu fui ler esse livro antes de dormir, porque era um livro, assim, muito rápido. Gente, pra quê? Eu não consegui mais dormir. Depois, eu lembro que eu deitei e eu falei, tá, o final provavelmente quer dizer isso. E eu tava quase dormindo e eu falei assim, não, mas tem aquela palavra que, na verdade, pode significar uma coisa
totalmente diferente. E aí eu fiquei rolando na cama e eu cheguei a 7 finais diferentes. E quando eu reli no ano passado para o projeto, isso foi ainda mais intenso. Aí que eu vi a genialidade do Murakami, em como ele coloca ali o que ele quer que você saiba e você vai interpretar. E talvez o final ele não seja tão aberto assim, sabe? Conforme você vai lendo, conforme você vai entendendo. E sério, que magnânimo essa história, gente. Sério, é incrível, é incrível. E eu sou completamente apaixonada por Sono. Foi onde meu amor por Murakami começou e eu não parei mais. Então, sério, tá aí uma história. Não sei se muita gente vai gostar, porque, como eu disse, é uma história muito louca, mas, sinceramente, gente, se você quer ler Murakami, não sabe se vai gostar, não sabe se não vai, além dos 9 contos que eu falei aqui, sério, dê uma chance pra Sono. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se quiser ler livros do Haruki Murakami comigo, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu Haruki Murakami, se você já leu algum conto dele, qual é o seu favorito. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.